todos sejam muito bem-vindos. Ontem nós já estivemos aqui no culto, às 10 horas, e hoje, no primeiro dia do ano, nós estamos na casa do Senhor, para louvar, para bendizer o Senhor, para termos comunhão uns com os outros. Então nós nos alegramos, nós estamos sendo muito bem recebidos aqui, fomos muito bem recebidos. Ontem foi uma alegria aqui compartilhar com os irmãos, hoje também os irmãos foram até a nossa casa, alguns irmãos, e fomos fazer uma visita, depois foram nos chamar para almoçar, e nós estamos muito gratos ao Senhor pela acolhida da igreja daqui de São Joaquim da Barra. Desde o nosso primeiro contato aqui, nós temos sido muito abençoados, para a glória do nosso Deus. Então que Deus recompense vocês por ter tratado a gente com tanto carinho aqui em São Joaquim da Barra. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. E agora eu quero convidar os irmãos para a mensagem, que abram a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. E nós vamos ler do verso 1 até o 7. É um texto bem conhecido. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Vamos ler. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos muito te agradecer, porque o Senhor é um Deus bom. A sua bondade e a sua misericórdia se estende por todo o universo, e ela nos atinge, nos impacta, e o nosso coração se enche de gratidão por conta do teu grande amor dispensado em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, agora nós carecemos do Senhor ainda muito mais, porque nós lemos a tua santa e bendita palavra que transforma vidas, que transforma caráter. Deus, em nome de Jesus, pela ação do teu poderoso Espírito, fala conosco, abençoa cada um de nós, fala ao nosso coração aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, Deus, e transforma o nosso ser, para a glória e louvor do nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Como eu disse, esse texto é um texto bastante conhecido. E em similaridade com esse texto, eu quero contar um tipo de um testemunho de uma pessoa, o Manuel, que era um pescador lá no Amazonas. E ele era um homem experiente e certa vez ele tinha que fazer a travessia do rio Amazonas. Como vocês sabem, o rio Amazonas, de margem a margem, ele é muito extenso. Ele pode dar 20 quilômetros de extensão de travessias, e nos tempos de cheia ainda muito mais do que isso. Então, na verdade, o rio Amazonas, como você está nele num barco, ele é um mar. E ele levou nessa travessia os seus 2 filhos, e eles tinham que atravessar até o outro lado. E assim eles o fizeram. Pegaram lá a embarcação apropriada para isso, e eles estavam na travessia, e no meio da travessia, o rio já não era tão calmo. Então o vento começou a soprar com muita intensidade, o barco começou a chacoalhar, mas chacoalhar muito, e aí se formaram grandes ondas, e as ondas começaram a se arremeter contra o barco, e ele começou a ficar muito preocupado. Os seus 2 filhos começaram a chorar, e eles estavam preocupados. Os meninos correram para ele, se abraçaram: Pai, o barco vai afundar.
E ele falava, não, filho, o barco ele é resistente, eu conheço a embarcação. Mas aquela situação ia piorando cada vez mais, e ele tentava acalmar os seus filhos, falava, não, filho, fiquem tranquilos, o piloto é um homem experiente como eu. Mas o fato é que ele mesmo estava falando aquelas palavras para os meninos, mas a eles mesmo não estava mesmo acreditando, porque a situação estava ficando muito difícil mesmo. Ele tentava consolar os seus filhos, mas ele estava mesmo ficando muito desesperado. E segundo as palavras dele, disse que num certo momento sombras de morte povoaram a sua mente e o seu coração. E ele falou assim, eu estou a ponto de perder os meus 2 filhos. Porque ele viu que a situação, ele como um homem experiente, ele viu que a situação era muito grave ali. Então, num relampejar na sua mente, ele se lembrou de um texto da palavra de Deus que ele ouvia muito as pessoas falarem, e era justamente o Salmo 23. Então ele abraçou os meninos ali, quietinho ali, e começou a recitar uma parte daquilo que ele se lembrava. E ele falava assim, nossa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E ele disse que depois que ele fez aquela oração abraçado ali com os seus filhos, ele disse que os meninos se acalmaram. Ele também se acalmou. A tempestade não se acalmou. O barco continuava a chacoalhar para tudo quanto é lado. As ondas continuavam a bater. Mas diz que eles ficaram mais tranquilos, que eles ficaram ali quietinhos, abraçados ali, aquela tempestade batendo e mexendo o barco para tudo quanto é lado, mas eles ficaram ali quietinhos, firmes, eles já estavam mais tranquilos. E por fim eles chegaram até o seu destino e o barco atravessou aquela tempestade e eles então puderam atracar lá. E diz ele que depois daquele dia, depois daquela experiência, a família dele inteirinha começou a servir o Deus da Bíblia. E isso foi maravilhoso, foi um testemunho que ele deu numa igreja, e eu achei muito interessante, e eu pude relacionar da mesma maneira que aquela mulher estava em desespero, porque ela ia perder os seus 2 filhos. Então o seu Manuel também estava em desespero, porque ele achou que ele ia perder os seus 2 filhos em meio à tempestade. Aquela mulher também vivia esse momento de tempestade na vida dela. Ela vivia esse momento terrível na vida dela. E ela ia perder também os seus 2 filhos. O fato é que, nesse texto que nós lemos aqui, naquela época, onde se passou esse episódio, havia uma crise em Israel. A crise estava instalada em Israel e atingiu, impactou aquela mulher. Havia uma crise política ali naquele lugar, naquela nação, a nação de Israel. Aquela mulher, ela tinha uma família normal, assim como todos nós. Então, provavelmente o seu marido saía para trabalhar, né? E era uma situação muito difícil, mas ele saía ao trabalho, voltava para casa, encontrava os seus 2 filhos. Talvez você mesmo possa se encontrar e se ver nesse texto. Você sai para trabalhar, depois você trabalha, dá um duro danado, e depois volta para casa e encontra os seus filhos, o carinho da sua mulher, o amor dos seus filhos. E ela também vivia naquela mesma situação. E ele também era aluno da casa de profetas, ele também vivia aprendendo da palavra do Senhor. Ele era aluno de Eliseu, aquele homem, o esposo daquela mulher. O fato é que lá naquele tempo, Israel vivia uma crise, porque o povo de Deus já não era um só. As tribos estavam divididas, e essas 10 tribos chamadas das tribos do norte, então passavam por esses momentos difíceis, e elas foram divididas justamente por causa da rebeldia e por causa do pecado. E se nós acompanharmos a leitura nos livros de Reis, nós vamos verificar que as tribos de Israel, embora haviam mudanças de governo ou de reinado, os reis sempre incorriam em pecado. Eles sempre incorriam em pecado. E por conta desse pecado, o pecado da nação, o pecado da idolatria que ali vivia, o pecado da falta de assistência, o pecado do abandono do povo, o pecado do abandono de Deus, por causa disso, então, havia uma crise instalada lá em Israel. E o reino estava dividido. Eram 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. Havia uma crise realmente ali
uma crise política. A viúva, então, por causa dessa crise, ela começou a passar necessidade. Ela já viu uma situação de crise, o seu marido, então, faleceu, e ela começou a passar necessidade. Talvez ela andasse ali pelo bairro que ela morasse, vamos tratar assim, para ficar mais próximo de nós, uma pessoa que vive numa necessidade. Talvez ela saísse às ruas, passando necessidade, e chegasse nas portas dos seus vizinhos e falasse: olha, deixa eu passar roupa para você, deixa eu limpar a sua casa por um bocado de pão. Quem talvez já não viu isso acontecer na nossa vizinhança, alguém passando uma necessidade tão terrível por causa do desemprego, quanto mais no nosso país atualmente. Mas ninguém podia acudir aquela viúva, porque todo mundo sofria com a crise que se instalava ali em Israel. Havia uma crise religiosa também em Israel. Como eu disse, ali os direitos da viúva, os direitos do órfão, que eram garantidos pela palavra de Deus, não estavam sendo observados. Se nós examinarmos aqui o livro de Êxodos, que é a instrução para o povo de Deus, Êxodos 22, diz assim a palavra de Deus: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, e eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá, e eu vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos ficarão órfãos. Era o direito ao atendimento das viúvas e dos órfãos, era estabelecido pela palavra de Deus. Mas ali ela não estava vivenciando nada disso. Era um abandono total. O Estado abandonou a viúva, o Estado tinha abandonado a viúva, e também aqueles homens que, a serviço de Deus, que deveriam então chamar a atenção daqueles homens que governavam ali Israel, também não faziam nada por ela. Ela estava abandonada, e a palavra de Deus então era desprezada. Jesus também repreendeu os escribas por conta desse abandono, por conta dessa falta de cuidado com os órfãos e com as viúvas. Jesus também, em Marcos, ele diz assim, a respeito dos escribas, ele fala: os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. Veja que essa situação de pecado, de abandono, se estendeu por longo tempo. Jesus, na época de Jesus também, aqueles que deveriam cuidar dessa situação, não faziam caso também. A viúva vivia essa situação. Está mesmo calor, vocês também queriam água, não é mesmo? Está mesmo calor. A viúva estava desamparada. Os religiosos e os homens de Estado, aqueles que governavam, a única preocupação que eles tinham era consigo mesmo. Não havia preocupação uns com os outros. E ainda havia uma crise ainda muito maior. Aquela viúva ainda vivia uma situação muito mais severa. O seu esposo tinha contraído uma dívida. E ele contraiu uma dívida talvez por causa da crise. Pela falta de recursos, ele contraiu uma dívida. E agora, como ele morreu, estavam lá os credores à porta da casa daquela viúva e iam levar os seus filhos como escravo. E ela vivia esse momento. Ela não tinha como pagar essa dívida. A única maneira de que essa dívida poderia ser saldada era entregando os seus filhos para serem escravos. Então ela vivia uma crise terrível. A crise estava instalada em Israel. Mas e quanto a nós? E quanto ao nosso Brasil? E quanto à nossa nação? Será que também nós não podemos fazer uma analogia quanto a isso? Será que também nós, no Brasil, nós também não vivemos uma crise? O que nós podemos dizer é que a crise instalada no Brasil atinge todos os brasileiros. Isso é uma realidade. A crise instalada no Brasil atinge todos nós. Os noticiários estão aí. Em 2015, quando isso ficou muito patente, não se falava de outra coisa. E eu me lembro bem da experiência de oração que nós tivemos, e por dizer em oração, nós vamos ter essa mesma experiência aqui em São Joaquim,
que as igrejas presbiterianas de todo o Brasil, na primeira semana de janeiro, elas se reúnem em oração para estar clamando ao Senhor, para estar apresentando ao Senhor os motivos de gratidão e também as suas petições. E nós fizemos isso lá também em 2015. E eu me lembro bem que nós dividíamos os grupos de oração, e todos os grupos de oração, todas as pessoas, todos os grupinhos que iam orar, o motivo de oração era a crise. Todo mundo falava, vamos orar para que Deus nos abençoe com essa crise que está vendo. Todo mundo preocupado com a crise política, com a crise financeira. E isso nós atravessamos lá, né, em 2015 e depois de 2016. E aí foi dessa maneira, isso que rodava ali os grupos de oração, e a preocupação era com a crise. E interessante que no Brasil, já há muito tempo, depois de sucessivos presidentes que nós tivemos, nós sempre temos uma crise. O pobre sempre é afligido. O pobre sempre é atingido. Isso é uma realidade em nosso país também. Existe uma crise. Existe uma falta de confiança nos políticos. Quanto mais hoje, a todo momento você liga a televisão, a todo momento tem alguém sendo preso, alguém indo para a cadeia, alguém sendo processado. Não há nenhum político na nossa nação que nós podemos dizer, nós podemos confiar nessa pessoa. Eu já ouvi dizer, no meio político, um provérbio popular muito usado, mas modificado. Enquanto nós dizemos assim, para dizer que um ajuda o outro, nós dizemos assim, olha, uma mão lava a outra. Quer dizer, no Congresso não é assim. No Congresso é uma mão suja a outra. E isso é terrível. Isso é terrível, isso dói no nosso coração em saber que aqueles homens nos quais nós elegemos para cuidar da nossa terra, para levar o nosso povo a ter uma vida melhor, eles não têm cumprido a sua responsabilidade. E então está instalada uma crise na nossa terra. É uma crise política, é uma crise de identidade, é uma crise de lealdade, é uma crise de tudo quanto é natureza. A saúde pública, terrível, gente nos corredores, gente morrendo nos hospitais, e ainda pior, gente morrendo sem poder dar entrada nos hospitais, nas filas dos hospitais. É isso que nós temos visto no noticiário. A educação na nossa terra é uma grande mentira. O governo faz uma propaganda enganosa, enquanto ele coloca uma propaganda dizendo que o índice nacional aumentou, que os nossos alunos estão melhores. É uma grande mentira. No último estudo que houve, o Brasil decresceu, o Brasil ficou muito para trás, piorou a situação dos alunos que em matemática, em português, somos piores agora. E isso é muito fácil você comprovar. As pessoas não conseguem hoje sair do primeiro grau, não conseguem ler um texto e interpretar esse texto. Existe uma crise também na educação. A crise está instalada no Brasil e atinge todos os brasileiros. Há uma crise religiosa também no Brasil. O mercado da religião está aberto. Há muitas religiões, há muitas ofertas para as pessoas. As pessoas podem escolher, como no supermercado, o tipo de religião que ele quer, o tipo de igreja que ele quer. Aquela igreja, aquela religião que satisfaz a sua vontade. Ela pode escolher o que ela quiser. Não é necessário ser fiel à palavra de Deus, mas basta agradar o público. Se o público é agradado, aquela religião é boa, porque o público quer vir aqui na igreja ou em qualquer outra igreja escutar aquilo que agrada o seu coração, não quer escutar aquilo que é a verdade. As pessoas querem sentar nos bancos e escutarem aquilo que lhe agrada, aquilo que é bom para elas. Não querem ouvir da verdade. Elas querem ter prazer. É isso que as pessoas querem. Elas querem viver para agradar a si mesmo. E se você não prega aquilo que agrada os corações das pessoas, as pessoas ficam insatisfeitas. Então aí, vamos trocar o pastor, porque o pastor não presta. Porque o pastor não fala o que a gente gosta. O pastor só dá pancada na igreja. O pastor só fala de pecado, que nós temos que tomar cuidado com o pecado.
Temos que nos afastar do pecado, temos que fugir das tentações. Não podemos viver uma vida sem santidade. Nós não queremos ouvir isso. Nós queremos ouvir coisas boas, coisas agradáveis. Afinal de contas, nós passamos tantas pressões no dia a dia. Nós somos pressionados pelo trabalho, nós somos pressionados pelos nossos pais, que querem que nós estudemos. Somos pressionados de tudo quanto é tipo de todas as situações. Agora, quando eu vou para a igreja, eu não quero ser pressionado. Eu quero escutar uma coisa boa, que agrade meu coração. Então o pastor não pode mais então falar do pecado, que afasta o homem de Deus, que separa o homem da comunhão de Deus, que é o mal mais terrível da humanidade, o pecado, que é o desespero da humanidade, que separa o homem de Deus. O pastor não pode mais falar disso. Então, se o pastor fala, a igreja quer logo trocar o pastor, ou então faz o seguinte: como o mercado está aberto, troca de igreja, vai para outra igreja onde as pessoas falam aquelas coisas que querem ouvir. Um culto antropocêntrico. Não é um culto onde nós estamos aqui na igreja para cultuar a Deus, porque o propósito de nós nos reunirmos na igreja é cultuar a Cristo, cultuar a Deus, louvar a Deus. Enquanto nós louvamos, Deus, na sua misericórdia, Ele nos abençoa, Ele nos dá paz, Ele nos fala ao coração, Ele consola a nossa vida. Mas o propósito do culto, o culto é dirigido a Deus, é dedicado a Deus, é um culto de gratidão ao Senhor. Ele, na sua misericórdia, enquanto nós cultuamos Ele, Ele fala através da sua palavra, através das orações, através dos cânticos, Ele fala ao nosso coração. Mas por causa da sua bondade, do seu cuidado, da sua misericórdia. Mas o culto é todinho dirigido, todos os atos do culto é todinho dirigido à glória de Deus. É para a glória de Deus. Eu recebi um texto, um vídeo, e era um vídeo de um estudioso, um filósofo, o Leandro Carnal. Acho que alguns de vocês conhecem. É um vídeo antigo. E ele falava nesse vídeo que nós estamos vivendo um momento de maior religiosidade da história do nosso país. Mas também o maior desafio. E o maior desafio que ele dizia era, de fato, cristianizar os cristãos. Veja bem o que ele queria dizer. Porque ele disse que era uma grande dificuldade, um grande desafio. Porque como falar da verdade de Cristo ou falar de Deus para as pessoas que têm Deus na camiseta, Deus no vidro do automóvel, Deus na porta das suas casas, mas não tem Deus no coração? E eu achei isso muito interessante. Como falar de Deus para essas pessoas? E aí, esse é o nosso grande desafio. Eu achei que ele se dizia um homem não religioso. Ele nem acredita em Deus, talvez. Então eu lembrei da palavra de Deus e falei assim: olha, talvez as pedras estão clamando, falando a verdade. São as pedras que estão clamando. Então, os consultores, os grandes consultores dizem o seguinte, que nos momentos de crise são os momentos de melhores oportunidades. Então, meus irmãos, nós que somos doutrinados pela palavra de Deus, que nós sabemos que o caminho é Jesus Cristo, e que nós devemos honra, glória, louvor a Jesus Cristo, que não há outro caminho senão servir a Jesus. Se você quer viver uma vida abençoada, aqui, abundante, cheio de paz, de alegria, e ainda ter a vida eterna garantida, não há outro caminho senão Jesus Cristo. Nós que pregamos a soberania de Deus em todas as coisas, a nossa confiança está em Deus, e não nos homens, e não nos recursos, mas em Deus. Nós que sabemos disso, nós temos a grande oportunidade de falar da verdade para essas pessoas que estão perdidas, mas que não querem escutar, mas nós temos que falar. Mas muito mais do que falar a verdade, aquele que fala da verdade, que fala de Jesus, tem que andar como Jesus andou. E isso é importante, porque vai falar muito mais alto a sua vida do que as suas palavras. Isso é uma realidade também. Tudo que nós falamos tem que ser uma verdade para nós mesmos. Ela tem que ser vivenciada na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Então, meus irmãos, é muito importante nós falarmos com as nossas palavras, com os nossos lábios,
Mas muito mais importante é nós falarmos com a nossa vida para os nossos parentes, para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, aqueles que você quer bem, que estão caminhando para uma vida de perdição. O inferno está logo ali. Ninguém sabe quando vai se encontrar. Então nós temos que falar antes que essas pessoas cheguem às portas e encontrem e ouçam do soberano Senhor a seguinte palavra: por que clamais ou me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ou ainda pior, mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, isso é muito sério. Nós temos que alertar as pessoas e alertar o nosso coração todos os dias, vigiar todos os dias, lembrar de Jesus todos os dias. Há uma crise religiosa que esconde ainda um problema muito maior, que é o problema do pecado. Como eu disse, as pessoas não falam sobre o pecado hoje, não querem nem ouvir, mas essa é a maior crise que o ser humano pode viver, ou que vive. Deus é a solução em meio à crise. Voltando ao texto daquela mulher, então, a viúva que andando se encontra, pela providência de Deus, se encontra com Eliseu, então ela encontra-se com Eliseu, e Eliseu dá essa instrução para aquela pessoa, falou: vai para a sua casa, com o seu pouco de azeite que você tem, e enche então, pede lá para os seus vizinhos as botijas, mas vazias, entra lá e começa a deitar o azeite. Ela fez isso, e ela foi enchendo, até que ela pergunta para o filho: me dá mais uma vasilha? Aí o filho fala: não tem mais, mãe, já está tudo cheio. A bênção de Deus, a suficiência na casa da viúva. Ontem nós falamos sobre isso, falamos sobre o desejo de nós ficarmos ricos, que todo homem pobre quer ficar rico, que é uma coisa que a Bíblia adverte, fala: olha, aqueles que desejam muitas riquezas e que correm atrás disso, podem acumular para si muitas dores. E nós dissemos que aquele que tem a suficiência de Deus, a provisão da suficiência na sua casa, é um homem rico, porque é Deus que está trazendo. E ela teve a suficiência. Deus, Ele ampara a viúva com a suficiência, na provisão na sua casa. Então ela fica eufórica, ela fica maravilhada com aquele milagre que aconteceu na casa dela, e ela sai para contar para Eliseu. Fala: Eliseu, olha, Deus multiplicou o azeite na minha casa. Ele falou: muito bem, agora você vai e vende uma parte do azeite, paga a sua dívida e viva do resto. Deus providenciou então o socorro para aquela viúva. Ela pagou a dívida e ainda podia viver do resto. Vocês estão entendendo o que Deus fez na vida daquela mulher? Ela foi abençoada. A crise ainda existia lá em Israel. Existia a crise, sim. A situação não era terrível, mas aquela mulher que teve um encontro com o homem de Deus e que se colocou confiantemente nas mãos de Deus, ela foi abençoada, e ela poderia atravessar, ainda que chacoalhada por muitas crises, ela poderia estar atravessando aquele momento com a provisão de Deus, da suficiência de Deus na sua casa. É isso que Deus fez, e os seus filhos continuaram com ela. Cristo é a solução para os homens e mulheres em meio à crise. Cristo é a única solução para a crise das pessoas. Eu quero contar para vocês aqui o que aconteceu comigo com esse elemento, o azeite. É muito interessante o que aconteceu. Eu fui ao supermercado e a gente gosta de azeite. Azeite é um produto bom, né? Vocês sabem disso, né? E eu fui lá comprar e estava um preço... Eu tinha um vidro de azeite em casa já, e o azeite estava num preço bom. Aí eu peguei e comprei azeite. Aí eu falei para a Ângela, Ângela, eu comprei azeite e estava num preço bom, agora nós temos 2 vidros de azeite. Faz o seguinte, quando você vai cozinhar, usa o azeite, porque é melhor. Não é mesmo? Não é melhor? Vocês que entendem de cozinha, eu gosto de cozinhar um pouco, sabe? Aí ela falou: tá bom. E então ela passou a usar alguma coisa lá de azeite. Aí quando um amigo meu, um grande amigo meu, presbítero, Lisanias, ele foi viajar, e ele foi... Eu não me lembro para onde ele foi, só que ele trouxe um azeite para mim. Ele trouxe 2 litros de azeite para mim, mas um azeite puríssimo, muito bom.
e me deu de presente. Falei, nossa, agora eu tô na minha casa, tem azeite demais agora, né? Tem um monte de azeite. Aí eu guardei, falei, Ângelo, ganhei mais 2 litros de azeite. Falei, que beleza. Aí durante a semana, eu estava lá na minha casa, eu abri o armário, eu vi uma latinha azul pequenininha lá no fundo. Falei, o que será que é essa latinha azul? O que era? Era azeite. Falei, nossa, mas mais azeite? Falei, agora... Aí eu me lembrei desse texto, gente. Eu me lembrei desse texto. Falei, olha, gente, Deus está me falando nesse texto, Ele está me direcionando. Falei assim, olha, Francisco, veja, era semana de oração. Falei, veja que você passou um ano inteiro em meio à crise. Todo mundo falando de crise. Você no seminário, lá, largou seu emprego, porque eu estava no seminário. Eu larguei o emprego, eu ganhava muito bem quando eu larguei o emprego e fui para o seminário. Falei, olha, você largou lá o seu emprego e você viveu um momento de crise no país, mas olha, veja que o pão nunca faltou na sua mesa. E eu entendi que Deus estava me abençoando com a suficiência dele, a provisão de Deus na minha casa. Porque todos os domingos, os meus filhos se reuniam na minha casa e era uma bênção. Nós tínhamos o que comer, o que conversar. E eu fiquei como aquela viúva. Eu fiquei eufórico. Eu não sabia, eu não me contia. Eu tinha que contar para alguém o que Deus tinha feito na minha casa. Aí eu saí na rua, tinha uns homens lá no meio da praça, lá uns cidadãos lá que estavam na praça sem fazer nada. Eu fui lá e comecei a falar, olha o que Deus fez na minha casa, Deus abençoa a minha casa, Deus tem me dado suficiência, eu tenho servido a Jesus, Deus é fiel, não falta nada para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que buscam com sinceridade de coração. E eu preguei para aquelas pessoas lá na praça. E ainda eu estava querendo falar mais e eu fui para a vizinha. Falei, olha, dona Larinha, olha o que aconteceu na minha casa. Eu tenho um monte de azeite lá, mas Deus está falando. E eu falei também do azeite para ela. E falei de Deus, da bênção de Jesus na minha casa. E eu ficava muito alegre quando eu falava. Assim como eu estou agora falando para vocês aqui, eu não me continha, falava, gente, servir a Deus é maravilhoso, porque Deus supre a nossa casa, supre o nosso coração. Ele nos dá confiança de poder viver em meio à crise. Não há crise que resista ao poder de Deus. E aí, meus irmãos, eu me lembrei disso, e eu me lembrei daquele problema maior que a humanidade vive, o problema do pecado. Eu me lembrei que Jesus resolveu o maior problema, a maior crise da humanidade. Jesus resolveu a maior crise da humanidade. Jesus resolveu o problema do pecado do homem, porque o homem tinha uma dívida impagável, que foi contraída lá no Éden, pelos nossos representantes Adão e Eva. Depois disso, o homem ficou devendo e não tinha como pagar. Como haviam sucessivos reis, como aqui no Brasil, sucessivos presidentes para tentar resolver a crise, eles também tentavam resolver a crise com sucessivos sacrifícios apresentados a Deus, mas aqueles sacrifícios eram imperfeitos, porque eram contaminados com o pecado, e a necessidade de sempre apresentar a Deus sacrifícios. Mas Jesus, o sacrifício perfeito, o único e definitivo sacrifício, Ele não derramou azeite para resolver o problema do nosso pecado. Ele derramou seu próprio sangue na cruz para resolver o problema da humanidade toda. Ele se derramou ali, Ele morreu na cruz derramando o seu sangue. Foi um derramar não de azeite, mas um derramar de sangue. O sangue de Jesus foi derramado para resolver o problema do pecado da humanidade. E todos aqueles que acreditam, todos aqueles que olham para a cruz e vê o sacrifício de Jesus ali, morrendo na cruz por conta do nosso pecado, tem as suas dívidas pagas. Não é mais devedor de Deus, não deve mais para Deus, não deve mais para ninguém, porque Jesus pagou a nossa conta derramando o seu sangue. E Ele resolveu a maior crise de toda a humanidade, que é o pecado. E nós hoje somos libertos, nós somos livres do pecado e da morte por causa do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Meus irmãos, isso é bênção, isso é mais do que provisão. Isso deve encher o nosso coração de alegria e de gratidão, porque não havia como, nós estávamos condenados ao pecado, nós éramos escravos de pecado e estávamos sendo arrastados para a morte eterna. Mas Deus, na sua misericórdia, providenciou um derramar de sangue purificador, maravilhoso. E nós fomos purificados por esse sangue
E Jesus falou: agora está pago, está consumado. Os meus filhos, meus irmãos não devem mais nada. Aqueles que têm fé, que colocam a sua fé em Jesus Cristo, têm as suas dívidas pagas, totalmente pagas, e agora podem se apresentarem diante de Deus, limpos, lavados no sangue do Cordeiro. Veja que maravilha. Veja, isso é o que Deus fez em Cristo Jesus para perdoar a nossa dívida de pecado e nos apresentarmos a Ele limpos em Jesus Cristo. E mais do que isso, não só a nossa dívida, mas Ele também fez uma promessa que todos aqueles que se entregam confiantemente a Jesus Cristo, Ele estaria todo o tempo com Ele. Meus irmãos, Ele não garantiu para nós que nós não fôssemos vivenciar momentos de crise. Nós vamos vivenciar momentos de crises. Vamos ter crises de tudo quanto é natureza. Crises financeiras, crises políticas, crises de saúde. Nós vamos vivenciar vamos ter experiências de tudo quanto é tipo de natureza de crise. Mas Ele falou assim: olha, em meio a essas tempestades, em meio a essas grandes vagas que vão estar sobre vocês, não temam, porque eu vou estar com vocês todo o tempo, todos os dias, até a consumação do século. É a garantia de Jesus do nosso lado. Assim como o seu Manuel, que ficou tranquilo ali quando leu o texto da Bíblia, nós vamos atravessar todas e qualquer crise, mesmo em meio ao sofrimento, mas com a convicção, com a certeza que nós temos a garantia que Jesus está conosco até o último dia, até nós nos apresentarmos diante da sua face e ouvir das suas palavras: vinde a mim, bendito do Senhor, para o descanso preparado. Ali então não haverá mais lágrimas, não haverá mais crise financeira, não haverá mais crise política, não haverá mais nada, só o louvor e adoração ao nome de Jesus. Lá sim então não haverá mais crise, mas para isso você tem que entregar sua vida confiantemente a Jesus Cristo. Para isso você tem que fazer um voto de confiança: eu quero esse Jesus, e se pegar com Jesus Cristo. Entregar sua vida, a vida da sua família, na mão daquele que pode todas as coisas, que pode fazer você atravessar todo e qualquer momento difícil da vida, confiante que Ele vai estar ao seu lado e vai te conduzir em triunfo até a travessia do Jordão e você se encontrar com Ele do outro lado. Meus irmãos, isso é o que eu queria dizer para vocês nessa noite, para que vocês tenham confiança e que 2017 você se entregue mais confiantemente a Jesus Cristo, que você entregue a sua vida para Jesus confiante, que não há crise que você possa atravessar, que com mãos dadas com Jesus, você não é mais do que vencedor, para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja. A mighty fortress is our God.